Vamos lá. E agora sim, vou fazer várias perguntas sobre isso, tá? Eu acho que é só mais ou menos nisso que eu vou focar a nossa atividade, tá? Então, defeitos da visão. Então, agora aqui a gente vai ver os defeitos que o nosso sistema óptico pode apresentar, né? Então, olha lá. Visão emétrope. O que é uma visão emétrope, gente? Uma pessoa que enxerga normal. O que é uma pessoa que enxerga normal? Que tem uma visão boa. Você coloca o objeto na frente, né, do seu olho. Esse objeto vem, né, passa observe que ele vem. Ele tem o primeiro, né, a primeira lente ali, que é a nossa córnea, a primeira influência. Ele dá uma fechada no raio. A nossa córnea termina de fechar esse raio, né? E ele foca, ó, né? A imagem é formada na retina, que certinho atrás do olho. Então, lembrando que aqui é o ponto cego, né? Onde vem aonde nós temos a passagem do nervo óptico aqui, né? Ó. Mas ele forma certinho aqui atrás. Pode ver que ele está invertida e real, né? Então, esse aqui é um olho certo, um olho que está funcionando perfeitamente, tá, gente? Um olho sem defeito algum. É um olho emétrope. Olha só, nossa, fala bonito, né, gente? Bom, agora a gente vai ver o quê? Quando o olho não é emétrope, né? Que muita gente tem, né? Que é um olho que tem um pequeno defeitinho comum, tá, gente? Vamos lá. Míope, então tem o emétrope e tem o míope. Tá bom? O olho míope, né? Então a doença da visão é chamada de miopia. É a mesma coisa de você ter mil pintinho, né? Você tem mil pintinho, você pode falar que miopia. Não, vamos voltar aqui. Foi chato. Né? Na miopia, a formação da imagem ocorre antes da retina. Olha só, você tem um defeito no teu olho, né? Porque o olho é anormalmente longo. Né? Então, quando a gente é zoiudo, é brincadeira, viu, gente? Quando você tem um olho longo, né? A gente fala que o olho mais comprido, a gente tem a miopia. Os míopes enxergam mal de longe, tá? Então, eles enxergam bem de perto, mas eles enxergam mal de longe. Corrige-se esse defeito com o uso de lentes. Óculos ou lentes de contato, tá, gente? Então, a gente consegue corrigir. Só que essas lentes são divergentes, né? A gente já vai ver por que é divergente. A lente divergente, né? Ela vai ser usada, então, para corrigir a miopia, tá? Atualmente, vamos ver se é isso mesmo, a formação é lente divergente. Isso mesmo, lente divergente, porque ela vai abrir o raio, né? Lente divergente, ela diverge o raio, então ela abre o raio, não é isso? Então a gente vai ver a função, já a atuação dela. Atualmente, há tratamento cirúrgico para olhos, né, míopes, tá bom? Lembrando que quem tem miopia não pode usar óculos para ir onde? No zoológico, né? Então, quem tem miopia não pode usar óculos para ir no zoológico. Professor, por que não pode usar óculos? É chato sem vocês perguntar, né? Porque esse óculos é divergente, né, gente? Não é de ver animais, tá bom? Chatice. Bom, vamos lá. Então, olha lá, miopia. Ixi, ficou um quadradinho aqui. Ó, miopia, olha só. O olho, deixa eu pegar aqui minha caneta, é horrível, hein, gente? Ó, o olho certo era para estar aqui, ó. O fundo do olho, tá? Era para estar aqui, onde está vindo o foco da sua lente. Observe que o olho é mais longo, tá? O olho está mais longo. Ah, professor, mas não podia ser um probleminha aqui nas lentes? Podia também, gente, mas... geralmente a gente chama de olho mais longo. Então, olha só. Então, aqui, né, era para estar chegando se fosse um olho normal, ó, onde o foco, né, a imagem se forma no fundo do olho. Mas observe que o olho está mais longo, tá? Então, nós não temos uma imagem nítida formada ali. Se a gente for ver, a gente vai ter aqui assim, ó, os raios se cruzando. Então, nessa região aqui, ó, né, a gente não tem um foco perfeito como aqui, tá bom? Então, isso é considerado um olho míope, o olho é mais longo, tá? Então, a imagem, né, não é focada exatamente no fundo do olho, tá bom? A imagem não é focada exatamente aqui no fundo do olho. Então, o que a gente precisa fazer?
A gente precisa colocar uma lente divergente. Para quê? Para ele abrir certo. Então, se a gente coloca uma lente divergente aqui, ó, esse raio que vem reto lá, ele vai dar uma abridinha. Quando ele dá uma abridinha, ele vai fechar então com a nossa lente natural do nosso olho lá no fundo. Então, por isso que a gente usa lente divergente, tá? Então, ó, a imagem forma-se antes da retina, geralmente devido ao maior comprimento do olho ou à curvatura mais acentuada da córnea. Foi o que eu disse, né? O nosso olho pode ser mais comprido ou a nossa córnea pode estar muito mais acentuada, né? A vergência dela. Então, a gente tem um probleminha aí em algum lugar, tá? O míope vê mal de longe, mas enxerga bem de perto, pois a sua acomodação é suficiente para a visão de perto, tá bom? Olha só que interessante, ó. Emétrope, o cara perfeito aqui, ó. A imagem formada no olho, tá? Para miopia, a gente vai ter o quê? O raio vem e se fecha em algum lugar que não é no ponto aonde deveria formar a melhor imagem, lá no fundo do olho. Então, o que a gente faz? A gente não vai colocar lentes divergentes para corrigir, né, o olho míope. A lente divergente tem a vergência negativa, a gente já estudou na aula passada. Então, por isso que a gente usa o óculos do míope, ele é de lente negativa. Então, a gente chama aqui, ó, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5 graus. Eu tenho 5 graus de miopia. Não é isso? Lembra? Então, esse aí é a dioptria. Então, os 5 graus é o que eu tenho que corrigir. Então, se o olho é muito longo, né, então eu vou precisar de um óculos. Né? Essa luz está chegando aqui no 5, menos 5, porque a vergência de lentes, a vergência de lentes divergentes é negativa. Então, a gente usa grau negativo. Então, a miopia se corrige com lentes divergentes. Então, se você tem menos 5 graus, né, se você tem 5 graus de miopia, você usa um óculos de 5 graus ou divergência, né, 5, negativa. Tá bom? É assim que funciona. Se você tem 3 graus de miopia, você está chegando a luz quase lá. Se você tem 1 grau de miopia, ó, nossa, mas por pouquinho que não está perfeito. Se você tem meio grau de miopia, praticamente a luz está chegando lá no seu olho. No fundo do seu olho perfeitamente. Então é assim que dá o grau, né? Quando a pessoa fala que tem miopia, tantos graus e etc. Então a pessoa que tem 5 graus de miopia, rapaz, né? A luz está se formando muito longe do fundo do seu olho onde estão os sensores. Ok? Então a miopia, a vergência negativa, né? Que a gente corrige, né? Porque a nossa lente é divergente, tá, gente? Legal, né? Bom, vamos continuar aqui. Miopia, sintomas, ó. Então, miopia, a luz, né? O foco se dá antes do olho, a gente usa lentes divergentes. Então, ó, qual que é os sintomas? Frangir os olhos para enxergar bem de longe. Então, se tem uma coisa longe, a pessoa fica forçando o olho. Ou aproximar muito objetos. Então, a pessoa não... O objeto é muito longe, ele pega lá de longe e traz pertinho para poder enxergar, tá? A criança que escreve com o nariz colado no caderno pode ser míope, né? Então, muitas vezes professor de ciências geralmente nota isso, né? Ele vê uma criança escrevendo muito perto do caderno e fala, essa pessoa não está ela tá com problema na visão, né? Então, por isso que geralmente os professores indicam para a mãe fazer. E às vezes o aluno só, né? É aquele jeito dele também, né? Mas por isso que é bom, né? Prevenir do que remediar. Correção da miopia, ó. Então você coloca uma lente, ó. Essa aqui é uma lente de bordas grossas, lembra? Lente divergente, né? Então ele dá o que? O raio vem reto. Em vez de bater reto aqui, ele passa por essa lente, ele dá uma aberturinha. Agora, quando ele dá uma aberturinha, ele dá uma fechada um pouco menor nas outras lentes naturais do nosso olho. E aí sim ele foca lá no lugar certo, que é o fundo, né? Onde estão os sensores, na fóvea lá, não é isso? Lá na retina, onde estão os côneos e os bastonetes. Ok, gente? Então, ó, a correção da miopia é feita com lentes negativas. O que é uma lente negativa, professor? Gente, lente negativa é uma lente divergente. Né? A gente chama ela de negativa porque a vergência dela, né? Vergência é 1, né? 1 sobre o foco. Não é isso? Só que lentes divergentes, o foco é negativo, não é isso? Então a gente fala que são lentes negativas.
Se o foco for medido em metros, a gente tem as diópetras ou o grau, né? Ok? Essas lentes são finas no centro e espessas nas bordas. A espessura da borda será tanto maior quanto mais forte for a miopia. Lembra que eu falei dos graus, né? Então, quanto mais a gente precisa abrir o raio, né? Quanto mais longe do lugar ideal, né? Quanto mais longe aqui do fundo do olho, onde estão os nossos cones bastonetes, a luz, né? O raio for focado, mais eu vou precisar de uma lente mais, né, divergente aqui fora para abrir mais os raios, ok? Então a gente fala que tem uma lente maior, um grau maior. Bom, aqui a gente tem então, olha só, o lente do míope, o olho do míope, ó. Então tem um objeto, a luz vem, fecha, ó, olha a distância que ele está da retina aqui, ó, do fundo do olho, tá vendo? Então a gente, né, nessa situação ele vê a imagem assim, ó. De perto ele vê bem, mas de longe ele não enxerga quase nada, tá? Aí você coloca uma lente divergente, aí sim a imagem se forma no lugar correto, né? E aí você corrige um problema visual que você tem, né? Joia? E agora nós temos um outro caso, a hipermetropia, que é o contrário. A imagem forma-se após a retina, geralmente devido ao menor comprimento do olho ou a curvatura mais plana da córnea, tá? Então agora o foco seria atrás, né, dos sensores, atrás ali da onde estão os cones dos bastonetes, tá? Então como vai funcionar? Olha lá. Então a vergência aqui das lentes naturais do nosso olho, ou o nosso olho, né, não propiciam que essa luz, os raios, ou a imagem seja formada exatamente ali, né, no fundo, né, nos sensores ali do nosso olho. Então o foco seria o quê? Lá atrás. Observe que os raios não estão se cruzando aqui no fundo do olho. Então a gente vê desfocado, né? A gente vê a imagem não nítida, tá? Então olha só, a imagem forma-se após a retina, então a imagem está aqui, ó. Tá? Geralmente devido ao menor comprimento do olho. Então é o olho mais curto, ó. Então o olho deveria estar agora aqui, ó. Tá? Ou o quê? A curvatura mais plana da córnea. Então se a córnea também não tiver como fechar aqui esse raio perfeito aqui, né? Tiver um defeitinho na córnea ali, também a gente vai ter formação em outro lugar, né? Bom, o hipermétrope vê mal de longe, mas através do esforço de acomodação ele consegue enxergar. Então, ele vê mal de longe, só que ele se esforça e ainda consegue ver alguma coisa. A acomodação não é suficiente para enxergar de perto. Então, quando tem um objeto muito perto dele, ele não dá conta de enxergar bem. Então, esse cara, ele enxerga melhor de longe, mas de perto ele tem grandes dificuldades. Então, olha lá. O emétrope, cara perfeitinho. Gente, só para falar uma coisa para vocês, não existe o perfeitinho, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Essa questão de perfeição é questão de tempo, tá? Então, a miopia é quando o raio se forma antes. E hipermetropia, gente, quando o raio se forma lá atrás do olho, né? Então, o cara que tem 5 graus de hipermetropia, o raio está se formando lá longe, tá? Então, o que eu preciso fazer? Fechar esse raio. Eu preciso que a luz venha e bate aqui no olho. Então, eu preciso colocar o quê? Uma lente convergente. Então, o raio vem reto, já dá uma fechadinha. Então, o raio vem reto, já dá uma fechadinha. E aí, os nossos olhos terminam de fazer o trabalho. Nossa lente natural, né? Aqui, nós temos o foco, né? Lente convergente. Foco positivo. Então, a vergência também será positiva, porque a vergência é 1 sobre o foco. Por isso que a gente corrige, a gente fala que corrige a hipermetropia, né? A correção da hipermetropia são com lentes positivas, né? São com lentes positivas. Lentes positivas por quê? Porque a vergência é positiva. 1 sobre o foco de uma lente divergente, de uma lente convergente, desculpa, o foco é positivo, né? Então a gente fala que usa lentes positivas. Então quando a gente usa lente
É o contrário da miopia, né? A gente usa uma lente divergente para jogar a luz. Deixa eu apagar isso aqui. A gente usa uma lente na miopia. A gente usa uma lente para jogar a luz que ia vir lá pro final do olho, no lugar correto. Então a gente vai fechar essa luz, a gente vai abrir essa luz, né? Ok? Já para hipermetropia, a gente precisa o quê? A luz que ia vir ia fechar aqui, ó. Agora a gente coloca uma lente divergente para ela fechar aqui no fundo do olho. Tá? Então formar a imagem aqui, ó. Então ela tem que convergir, tá bom? Então tem que fechar o raio, para o raio se encontrar, né? Porque a imagem não é formada quando os raios se encontram, não é isso que a gente falou? Até hoje, a gente sempre falou, a imagem real é quando os raios se cruzam. Então a gente tem que fazer o quê? Os raios se cruzarem exatamente no fundo dos nossos olhos, onde estão os cônios e os bastonetes, para a gente ver com nitidez. Então é isso que, né, os nossos óculos têm essa função, lentes, etc. Tá bom? Vamos lá, hipermetropia, sintomas. Olha lá, a luz está se formando lá atrás, não é isso? Então, sintomas. Vamos pegar aqui, sintoma. Eu gosto do marca-texto, vamos lá. Sintomas. Fadiga ocular e dores de cabeça, tá, gente? Pessoa, né, provocada pelo esforço de acomodação constante. Então, a pessoa tá lendo, cara, ela sofre. Porque ela não enxerga bem de perto, nossa, ela se ferra. Na criança, quando a hipermetropia é forte, está geralmente acompanhada de estrabismo, né? Então, a hipermetropia muito forte tem essa característica, né? Geralmente a pessoa esforça tanto os olhos e tal, que a pessoa se mostra estrábica, que é o chamado vesgo, né? Ok? Então a pessoa fica um pouco estrábica, tá? Então, você pode até, às vezes, diminuir um pouco o estrabismo da criança, se você detectar a hipermetropia um pouco antes, né? Ok? Bom, correção, né, gente? Olha lá. Então, a correção a gente vai colocar o quê? Uma lente convergente. Ó, o raio vem, dá uma fechadinha. Essa fechadinha que o raio convergente. E aí, nossos olhos terminam de fechar. Então, o raio que ia se formar lá atrás do olho, né, imagem que só seria nítida se o olho fosse mais longo, acho que esse é o melhor termo. Agora sim, esses raios são, né, o cruzamento dos raios acontece exatamente lá onde tem os sensores, né? Então a gente corrige com lentes convergentes, ó. A correção da hipermetropia é feita com lentes positivas, né? Positivo já expliquei por causa da divergência. Uma dióptria é 1 grau, então a gente aprendeu também lá atrás, vocês não sabiam disso, né? Também chamadas de convergentes, né? Ou convexas, ok? Estas lentes são espessas no centro e finas nas bordas. A espessura central será tanto maior quanto mais forte for a hipermetropia. Tá? Quem não lembra sobre o formato da lente, né? Eu vou tentar aqui deixar alguma coisa, se eu lembrar na hora de colocar o vídeo, aqui, lá sobre o formato da lente. Mas só entrar no canal, né? E assistir o vídeo de lente zoom. Né? Na lente zoom a gente fala sobre essas propriedades, lente convergente, divergente, bordas grossas, bordas finas. Né? Também fala do meio, né? Aqui a gente está considerando sempre o meio como o ar, né, gente? Porque se a gente usa o óculos, o meio que está, né, o óculos está imerso é o ar, tá bom? Mas a gente sabe por conhecimento que depende, né, do meio que ele está imerso. Mas para facilitar a gente usa sempre o ar aqui, pelo menos para entendimento momentâneo, tá? Olha só como que seria então o inverso, ó. O cara que tem hipermetropia, então tem o objeto, a lente vem, isso aqui. As lentes... Nossa, tá horrível essa imagem, né? Parece que é o cara com problema na visão que fez. Tá fora de foco. Mas vamos lá. Então, os raios vêm, mas o nosso olho não é capaz, né? Nossa lente natural não é capaz de fazer a convergência aqui nesse ponto aqui, ó, que é o fundo dos nossos olhos. Então, o sensor. Então, o cruzamento dos raios aconteceria lá atrás. Aconteceria, porque não tem como atravessar o olho, né? Quando a gente coloca uma lente convergente, tá aqui, ó. Então, a gente há um pré-fechamento dos raios e ele, então, o nosso olho, ajudando, né, o cristalito e a córnea a focar exatamente no fundo do nosso olho, na retina, tá bom? E aí, então, a gente tem imagem nítida.
Então, como que o cara que tem hipermetropia enxerga? De longe, ó, ele enxerga legal. De perto, tudo, né? Tudo ali fora de foco, tá bom? Por isso que ele força, né? Para tentar focar melhor. Tá? É o inverso do míope. Ok, gente? Vamos lá que tá acabando. Astigmatismo. Como acontece? Aqui, gente, eu tinha umas 100 slides, tá? Mas eu vou só dar uma geral. O astigmatismo, né? Como que acontece, ó? Você tem um problema na córnea, tá? Então a córnea, ela não é regular. Como que é? Ela não é regular. Nem toda a luz que passa vai sofrer a mesma refração em qualquer ponto da córnea. Então é um problema na córnea. Então a luz que passa em um sentido tem o quê? Um tipo de convergência. A luz que passa em outro ponto tem um outro tipo de convergência. Então os diferentes raios que chegam observam uma deformidade na córnea. Então, há uma disparidade entre os raios, tá bom? Então, há um problema ali. Isso é chamado de astigmatismo, tá? No astigmatismo, um dos eixos visuais não se focaliza corretamente sobre a retina, tá? Geralmente devido à córnea ser mais ovalada que o normal. Então, temos um problema ali, né, na córnea. Então, a gente não tem uma regularidade na convergência desses raios, tá? O astigmata, né, não é estigmata, tá vendo? Vamos confundir. Estigmata, eu acho que é aquele cara lá que fica com os estigmas de Jesus, né? Tal. Não tem nada a ver isso, tá, gente? Tá? Aqui é astigmata, tá? Ok? Tem visão imperfeita ao longe e perto. Esse tá ferrado, coitado. Sem percepção nítida dos contrastes entre linhas horizontais, verticais e oblíquas. Então, na educação, isso aí é um grande problema, tá, gente? E se você tem esses problemas, tá? Não fique com vergonha, procure. O astigmatismo cara, pior ainda, né? Porque a pessoa tem problema de linhas e tal. Então, às vezes, você tá com... não consegue acompanhar um exercício de física lá. Ah, física é muito difícil. Não, às vezes você tem astigmatismo, você não está conseguindo acompanhar os gráficos, os vetores, etc. Tá bom? É um apelo até que eu faço, né, gente? Isso aí para tudo, né? Você vai ler um livro, tem muita dificuldade, tá? Então quem tem problemas aí, vai lá, faz exame e tal, né? Então, astigmatismo. Tem mais coisa, viu, gente? Eu tinha acho, vários slides sobre isso, até sobre exames e tal, mas eu não ia ficar muito grande, então o que é importante do astigmatismo é isso, né? A gente tem um problema, então, aí na córnea, né? E os raios, né, não são horizontais, não são focados no mesmo lugar. Então, problema de regularidade, né? Não é regular, uma lente, né, regular por toda sua extensão, né? Ali. Bom, astigmatismo, visão da córnea, né? Então, olha só. Aqui está o contrário. A córnea é normal, né? Tá vendo, ó? Ela vem com uma ovalada aqui, normal. Vocês viram aqui que ela tem uma ponta aqui, ó? Okay? Essa ponta aqui, gente, isso aqui não é uma mama não, viu? Tem uns doidão aí do ensino médio. Isso aqui não é uma mama não. Não é uma teta, isso aqui é o olho, tá? Ô, seus miseráveis. Então, olha só. Então, ele muda muito esse formato aqui. E lembrando que essa lente da córnea, ela vai interagir com essa lente, né? Que é o nosso cristalino. Então, isso vai trazer grandes problemas, né? Então, como ela não tem uma regularidade que é esperada no natural, ó. Então, vai ter distorções na luz que chega lá na nossa retina, né? Astigmatismo e sintomas, né? Olha lá. Então, mais uma vez, astigmatismo. A gente pode ter, né, raios com convergências diferentes, né? O astigmata confunde símbolos próximos, como o H, o M, o N, ou ainda o 8 e o 0. Né? Você vê como que é, coitado, é complicado. É também comum a dificuldade para seguir uma linha de texto, tá, gente? Então, olha só, às vezes quantos alunos a gente vê, assim, inclusive no ensino fundamental, né, que se acham, né, ficam se julgando como burro, que não sei o quê, que não consegue aprender, sendo que às vezes o que está faltando é um acompanhamento, né, da parte visual dele, e às vezes a criança é pobre, e etc, então ela até larga de estudar, né, gente, ou fica se martirizando, porque ela acha que ela tem problemas de aprendizagem. Na verdade, ela pode até ser uma pessoa de intelecto elevado,
Mas se você, cara, não tem suas ferramentas funcionando bem, fica de complicado, né? Então, tomar cuidado até quando vocês tiverem filhos, né? Quem tiver filhos aí no futuro, ou amigos, primos, irmãos, no ensino fundamental, de extrema importância detectar isso aqui já quanto antes melhor, tá, gente? Para a criança não ficar atrasada, não perder conteúdo, etc. Tá? Isso é bom para o dia a dia, né? Desenvolvimento da criança aí. Bom, vamos lá. Normalmente, quanto maior o astigmatismo, maior a sensibilidade à luz, né? Então, você vê que aquela criança tem muita dificuldade com a luz, assim, tal, já é alguma coisa, tá? Combinando com a miopia ou hipermetropia, pode provocar fadiga ocular e dor de cabeça. Então, aí o cara lá ainda tem problema de hipermetropia e miopia. Não, tá ferrado, coitado, né? E é comum, gente, que o astigmatismo geralmente está acompanhado da miopia e hipermetropia, tá? Isso que é o pior, né? Então, olha só como que os defeitos da visão, né, podem influenciar no seu futuro, né? Se você tem esses problemas combinados com 4, 5 aninhos de idade, ninguém identifica, manda você para a escola. Quando você tem 8, você já não sabe ler muito bem, né? Não sabe tabuada, não sabe... Quando você tem 12, você tem as mesmas dificuldades acumulado com o conhecimento que você não teve nas séries anteriores. Quando você chega no ensino médio, você está perdidinho, né? Cara, não é mal da matéria, não é mal do professor, não é mal do aluno, né? É uma falta, né, de políticas que identifiquem isso, né? De formação de pessoas, de dinheiro, investimento público, etc. Tá bom? Bom a gente olhar também para o lado social, né? Porque isso aí pode estragar o futuro de uma mente brilhante, né? Então, muito importante isso aí. Você ficar de olho, né? Lembrando que um óculos para uma criança aí, R$200, né, gente? Então, eu acredito que não seria... por um futuro, né? R$200 não é quase nada, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Astigmatismo correção, tá, gente? Então, a gente coloca uma lente ali na frente também. Essa lente é diferente, né? Eu acho que é uma lente prismática, eu acho que é. E ele corrige, então, esses diversos raios. Para fazer essa lente, gente, o exame é ponto a ponto no olho, tá? Então, a pessoa vai identificar esses pontos e vai fazer essa lente. Cara, é uma lente muito mais elaborada, tá? Então, a correção do astigmatismo é feita com lentes cilíndricas ou toroídicas, né? Cilíndricas ou toroídicas. Possuem 3 curvas distintas, 2 delas do mesmo lado da lente. Então, é importante, né? Ela tem curvas diferentes para vários pontos do olho, né? Porque ele tem que arrumar tanto os quadrantes. O estudo do astigmatismo é feito por quadrante do olho. Você divide ele em 4 quadrantes, né? E você vai vendo como que tá a distorção. É bem complicado, tá, gente? A espessura da lente não é igual em toda a superfície. Até porque a superfície, né, a sua córnea não é regular, né, gente? Então fica bem complicado. Essa diferença de espessura é tanto maior quanto maior for o astigmatismo, tá? Então é o chamado fundo de garrafa, coitado. Então, gente, quando a gente vê alguém com fundo de garrafa, deixa de bullying, né, gente? É sério o negócio, tá? Então, ó, astigmatismo da visão, olha só, aqui é um símbolo de astigmatismo. Então a gente vê aqui, ó, nítido aqui, nesses 45 graus aqui, não sei, nesse ponto 45, vê uma certa nitidez aqui também no começo, ó. Só que olha só como que essas nitidez, né? Isso aqui com o olho, a sua córnea não é regular. Então a imagem que chega lá no fundo, né, nos bastonetes, nos cones, etc., né? Vai chegar toda, né, uma parte focada e uma parte desfocada. Imagina como deve ser horrível, né? Aí são os tipos de lentes, tá, gente? Ó, e aqui tem um pouquinho, né, como que é estudado, olha só, como que é feito o estudo, né, no olho do cara, da pessoa, né? Ok? A córnea normal, olha só como que é a pessoa que tem um cone, né, é formato de cone, caratocone, né? Que é chamado aí algumas visões que tem problema desse estigmatismo, né? Então, pessoal, olha só, essa lente aqui que eu estava sendo mostrada, ela tem correção de 1,25 nessa direção, 2,25 nessa direção, 1,25 nessa e 2,20. Então, olha só, os eixos, né, são diferentes da visão. Então, olha ali como que é uma lente, né? Ok? Então, gente, é uma coisa bem séria, tá? Mas estamos aí, né? Estamos entendendo, estamos aprendendo. Isso que é importante, né? Quebrando paradigmas aí.
Presbiopia. Lembra que eu falei que tinha o emétrope que tem olho normal? Gente, aproveita, tá? Conhecida popularmente como vista cansada. Eita! Presbiopia, tá, gente? Caracteriza por dificuldade para enxergar de perto, especialmente na leitura. Esse sou eu, tá? Já tenho. E acontece devido à diminuição da capacidade de acomodação do cristalino. Gente, quando a gente vai ficando velho, os músculos vão se atrofiando, não é isso? Então essa aqui é conhecida como a doença da idade. Então, praticamente todas as pessoas vão ter. Algumas que não usam muita visão, por exemplo, para leitura e etc., tem seus 50 anos, 60 anos, não usam óculos, por quê? Não exercitam, né? Não faz uso da sua visão. Agora quem lê, né, você pode ver, lê, até mesmo quem vai muito à igreja, lê Bíblia e tal, você vê até pessoas que leem um pouco, mas que constantemente estão precisando de fazer alguma leitura, elas usam óculos, né? A vovó e etc, né? Então isso aqui é doença da idade. Então, aquele emétrope lá é só por um tempo, tá, gente? No final, todo mundo vai precisar usar óculos, né? É o chamado vista cansada. Por quê? Aqueles nervos, né? Que fazem o cristalino mudar, né, de tamanho lá e fazer uma melhor acomodação do olho, né? E também o próprio cristalino, né? Aquela água, aquelas proteínas e tal, elas vão ficando mais rígidas. Então vai ficando mais difícil. Aqueles mais ou menos 3,5 lá que o cristalino podia se acomodar, eu acho que é menos 3,5, tá, gente? Acho que não é mais ou menos não. Aqueles de 14 é o máximo, daí podia acomodar para enxergar mais perto, aquilo lá diminui. Então, assim como nossos músculos, o nosso olho também vai ficando mais rígido, né? O nosso cristalino, o sistema ali que controla o cristalino e o cristalino em si. Então é chamado a doença da veieira, né? Então já tenho, tá, gente? Eu uso óculos por causa disso. Ocorre com o envelhecimento humano, ou seja, é um problema que todos estão sujeitos, independente de terem ou não outro defeito de refração. Então, você pode ter miopia, hipermetropia, vai lá, tira sarro do seu colega e tal. Quando você for mais velho, você vai ter que usar óculos, tá? Então, né? Não tem como fazer bullying nesse caso, tá, gente? Ok? Abraço, né? Se cuidem, tá, gente? Mas vamos lá. Geralmente, os primeiros sintomas da presbiopia aparecem por volta de 40 anos. O meu foi aos 39, tá, gente? Aí quem usa mais a visão, né? Vai sentir um pouco antes, né? Porque vai começar dor de cabeça, etc. Quem usa um pouco menos, a doença vai desenvolver igual, mas as dores de cabeça vão acontecer um pouquinho mais tarde. Então, né, vai depender do tanto que a pessoa se esforça, hein? Então, a presbiopia é assim, ó, gente, ó. Né? Então, nós temos a presbiopia, né? Então, ó, a presbiopia, ó, uma pessoa não enxerga de perto, né? Mas enxerga de longe, tá? Ok? Né? Correção com lentes bifocais, tá? Então tem a lente da avó lá, né? A avó. Então você tem a lente bifocal, isso aqui, ó. Você consegue enxergar de perto. Aqui em cima você não vai ter grau, então você enxerga bem de longe. Só que você tem uma faixa aqui, ó, que não vai entender quase nada, não vai enxergar quase nada. Você perde, né? Há um salto de visão ali. O olho presbita, por sua insuficiência de acomodação, a imagem é formada atrás da retina, tá? Então ele não consegue mais fechar o raio na retina, que é onde era quando você era mais novinho, tá? Presbiopia, correção, né? Então a vista cansada. Então a imagem está sendo formada lá no fundo, não é isso? Ok? Então você vê que sim, ó, você vê sem nitidez, né? A correção da presbiopia é feita com potência positiva. Lembra que, né, falou que a imagem se forma lá no fundo, que o nosso cristalino perde a sua vergência? Então, geralmente, a gente faz o quê? Usa uma lente positiva, né? Chamada de adição. ADD ou AD, tá? Então, a gente adiciona uma lente a mais no nosso olho. Se você já possui uma lente, você vai somar ela, né, com a que você já tem, tá? Então, ó, caso já exista algum defeito de refração anterior ao surgimento da presbiopia, esta potência positiva deverá ser adicionada àquela já existente. Foi o que eu acabei de falar, né? A presbiopia é corrigida de várias maneiras. A lente monofocal positiva faz a correção para perto, tá? Corrige somente a visão até 50 centímetros, que é a que eu tenho aqui, tá, gente? Não pode ser usada todo o tempo.
eu não consigo usar, vocês viram que eu dou aula direto, né, sem óculos e tal, mas geralmente quando eu tenho que ler, se alguém já teve essa oportunidade, me viu com óculos, né? Porque de longe eu vejo embaçado, porque o óculos atrapalha a minha visão de longe. Então é mais para leitura, né? Mas tem a lente bifocal, a lente da vovó, né? Desvantagem é ter uma imagem cortada, chamado salto de imagem. Aquela que a gente viu lá atrás, né? Não resolver o problema da visão intermediária. Então você consegue só ver de perto e de longe, mas médio. Esteticamente feio, devido ao desenho, né? Tem aquele risquinho, né? Que a gente já teve oportunidade de ver. Agora, lente multifocal, isso aqui já é mais moderno. Vantagem de corrigir a visão em todas as distâncias. Maior dificuldade na adaptação do usuário. Esteticamente parecida com uma lente monofocal. Tá? Então, essa lente multifocal aqui, ela é igual a uma lente só para perto. Então, ela consegue fazer os dois. Então, bem mais legal. Eu, na verdade, eu tenho só para perto. Então, no futuro, eu penso em fazer uma lente multifocal para mim. Tá? Eu não fiz ainda porque, não sei, né? Eu acho que eu fiquei assim, como eu tive que usar pela primeira vez o óculos, eu tive um pouco de aversão, um pouco de dificuldade. Então, fazendo uma lente só para perto, eu só uso quando eu estou lendo. Então, eu tenho que tirar quando eu vou andar, né, para rua, conversar nos lugares. Mas eu tenho que tomar vergonha na cara, né, e colocar uma lente multifocal, porque tem que usar, não tem saída, né? Bom, outra coisa aqui, o estrabismo, né, ou vesgueira, né, o olho no peixe, outro do gato, né, gente? Isso aqui também é uma coisa que eu tenho muita dó, né? Muita gente sofre disso aqui, sofre bullying, né? Então, gente, vamos tomar cuidado, né? Para termos os olhos alinhados e focalizados num ponto, todos os músculos oculares devem estar em equilíbrio perfeito de forças, né? Quando os músculos oculares não trabalham em conjunto, ocorre um desvio ocular estrábico. Então aqui esse problema aqui está naqueles músculos que a gente viu lá no começo, né? No primeiro conteúdo lá. Então se você não tem o equilíbrio certo desses músculos aqui, você vai estar estrábico, né? Ok? Bom, estrabismo. O estrabismo é a perda do paralelismo dos olhos. Os músculos do olho, que nos ajudam a olhar numa direção, são afetados, né? Quem tem dificuldade volta lá e vê a parte dos músculos, né? Os dois olhos não olham para o mesmo lugar. Um deles olha para o objeto pretendido e o outro desvia-se numa outra direção, né? Estrabismo, né? Este desvio pode ser grande e construir um defeito estético notável, né? A gente vê muita gente, né, sofrendo bullying aí por causa disso. Porém, pode haver casos onde o desvio é muito pequeno e assim sendo passar desapercebido. Então tem gente que tem que ir, né? Isso que é engraçado, as pessoas, né, tiram sarro de algumas pessoas que têm um grande desvio, mas algumas pessoas acham até bonitinho um pequeno desvio. Então, cara, é meio ridículo isso, mas beleza. No entanto, irá causar os mesmos problemas de visão que os grandes desvios. Então, cara, você tem dois olhos, né? Então, se você não está olhando para o mesmo lugar, vai complicar, né? Porque daí a imagem vai chegar para o seu cérebro tudo embaralhada, né? Então, o seu cérebro vai trabalhar diferente. Então, correção do estrabismo, então, é feito, né? Às vezes com correções com algumas lentes, eu acho que é toroidal, aqui deixa eu ver. Não, lente prismática. Aqui é prismática, né? Em forma de prisma, né, gente? É corrigido com lente prismática, tá? A espessura da lente é alterada em relação à sua borda, tá? Ficando assim com duas espessuras diferentes em um mesmo eixo, tá, gente? Olha lá. Então essa aqui é a lente do estrábico, né? Para que ele possa enxergar com mais nitidez, né? Ok? Catarata, né, gente? Outro problema que dá bastante gente, mas meu avô particularmente, né? Ele quase ficou cego lá quando chegou próximo dos 90 anos. Né? Aqui a gente consegue ver, né, o olho normal, né, o olho normal. Então olha aqui que está o detalhe, ó. Cristalino tá transparente. Lógico, quando eu falo transparente, gente, lembrando que 8% da luz, né, ele é meio amarelado, mas isso a gente considera perfeito, tá? Só que o que acontece com o olho de quem tem catarata? Vai ficando opaco, né? Vai ficando opaco, vai criando uma região opaca aqui dentro, leitosa. Então a pessoa começa a não enxergar mais, porque a luz começa a não passar mais, começa a ficar translúcido, né? Lembra que a gente estudou corpos transparentes e translúcidos? Então, normal visão, ó. Temos aqui as criancinhas aqui jogando bola aqui. E o olho com catarata. Quanto maior
o grau da catarata, mais a pessoa vai perdendo a visão, né? Ou menor a visão da pessoa, né? Olha lá, então, a fáscia, né? Então, também conhecida como afáquia, né? É uma ametropia causada pela extração por meio de cirurgia do cristalino. O cristalino é retirado cirurgicamente devido ao cliente ser portador de catarata, tá? Então, essa aqui, ó, como que ficou o cristalino do cara que era, né, transparente, ó. Ficou, né, leitoso, então não dá pra pessoa enxergar mais. Então a pessoa, geralmente eles vêm e fazem uma raspagem, tá? Dentro do seu olho, ok? Olha lá. Daí, como que eles corrigem? Uma vez que o cristalino embaixo foi removido, né, o próximo passo é substituí-lo, ou seja, implantar um cristalino artificial, que funciona como seu próprio cristalino natural. Esse cristalino artificial é chamado de lente intraocular ou LIO, tá? Então já tem hoje, né? Então você vem com uma pinça aqui, quem não vê tal, e você solta essa lente artificial dentro do olho e ele vai fazer o papel então artificial do seu cristalino, tá? Lembrando que a acomodação do olho vai, né? Não vai ficar mais como era antes, né, gente? Então mesmo você recuperando a visão, não vai ficar, você vai ter problemas de foco e etc. Bom, mas ainda é melhor do que não enxergar nada, né? Outro problema também que nós temos é o glaucoma, né? Córnea anestesiada, o pessoal vem com um tacômetro aqui e faz uma análise da pressão do seu olho aqui, né? Dos vasos sanguíneos, etc. É característica dos olhos acometidos de pressão intraocular elevada, né? Então, se você tem uma pressão intraocular elevada, você pode ter glaucoma, que atinge 5% da população com cerca de 40 anos de idade. A tensão interna dos olhos aumenta devido à dificuldade de liberação do humor aquoso. Então lembra daquele humor aquoso que fica lá dentro do olho, né? Ok? Então começa a ter uma pressão dele, tá bom? Líquido existente entre a córnea e o cristalino, tá bom? A gente já estudou essa parte, né? Bom, aqui nós temos uma professora lá do Paraná que fez uma vez e apresentou pra gente. Depois a gente... Aqui como que tira o cristalino do olho de um boi, né, gente? Quem tiver curiosidade aí, né? Então a dissecação do olho do boi. Então você pega um olho de um boi aí, congelado, que fica mais fácil, né? Aqui tá a córnea. Você vai lá, passa um estiletinho na córnea, né? Aí você vem, corta ele aqui, tira e você vai tirar essa capa externa e lá dentro vai estar o cristalino. Então o cristalino do olho de um boi, tá? É um experimento que é feito lá, o pessoal do EJA lá do Paraná faz bastante, né? A professora Terezinha, que eu não sei, deve ter aposentado, já é uma ótima professora, né? Então vamos lá. E aqui nós temos algumas córneas, né? Então aqui, ó, temos uma lente aqui, né? Do olho aqui, uma córnea, uma outra córnea que eu já mostrei lá atrás. Aqui seria do olho do boi, né? E aqui, ó, o nervo óptico, né, gente? Ó. Olha que bonitinho aqui o nervo óptico, tá? Então, o fundo do olho lá, onde estão os sensores, né? Então, bem legal, tá? Bom, curiosidade, né? Aí aqui, né, só para completeza das nossas informações, a estética da armação, né? Como que funciona a estética da armação? Aí é teórica, né, gente? Né? Então, assim, ó, face arredondada. Como que você vai escolher, né? Face arredondada e bem delineada fica melhor com armações mais largas, né? Então, se você tem uma face redonda, a armação mais larga geralmente é a melhor para esse tipo de rosto, tá? Face triangular, olha lá o cara, face triangular. As armações que melhor combinam com esse tipo de face são as de aro finos e linhas verticais, tá bom? Então, aí a gente tem o melhor tipo de óculos. Vamos lá, vamos ver se tem mais. Opa, face alongada, né? Aquela famosa cara de cavalo, né? Rosto longo e estreito, com testa pequena e linhas longas da maçã do rosto ao queixo. Casam bem com armações viradas para cima ou que cubram uma boa parte da zona central do rosto, né? Então, tipo de armação de novo aí. Face quadrada, né? Ok? Então, olha lá o rosto do cara quadrado. As armações ligeiramente curvas criam uma maior harmonia com esse tipo de rosto, né? Ok, gente? Então, legal, né? Uma curiosidade aí, tá? Face oval, face redonda e bem delineada. Fica melhor com armações mais largas. Rosto e testa proporcionais, com as maçãs do rosto pronunciadas.
permite o uso de qualquer tipo de armação. Então quem tem um rostinho oval pode usar qualquer tipo de óculos, segundo, né, essas dicas aqui, tá? Então a gente termina aqui com essa curiosidade. Eu queria agradecer a todos vocês. Semana que vem a gente vai entrar em frequência. Nessa parte, né, fica mais fácil eu pegar já aulas prontas, onde o pessoal tem digamos assim, uma melhor situação, condição, né, para preparar as aulas, porque ondas é importante você ter uma parte visual legal. Também é bem provável que eu vá postar as aulas de outro professor, né? E se vocês tiverem dúvidas em exercício, mandem que eu mando as correções daí gravadas, tá? Igual eu faço com o primeiro ano. Ok, gente? Abraço, se cuidem-se, né? Qualquer coisa estou à disposição. Mande uns feedback aí. Como que os youtubers fazem? Se inscreve no canal aí, galera. Né? Dá um like. Abraço, gente. Valeu.